E aconteceu que como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto e traze-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos. E eu farei deles um guisado saboroso para teu pai como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca a sua mãe: Eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traze-nos. E foi e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú seu filho mais velho que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo achaste filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu o meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora chega-te, e beija-me filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então sentindo o cheiro das suas vestes abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pois te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú seu irmão da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste pois para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei pois agora meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção meu pai, abençoa-me também a mim meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás.
Acontecerá porém que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito propondo matar-te. Agora pois meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão meu irmão em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Eté. Se Jacó tomar mulher das filhas de Eté, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? E Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã a Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo pois Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando pois Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome porém daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e olhou e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel sua filha que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não há tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai porque ela era pastora. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe,
Chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, o irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou-o, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia sua filha, e trouxe a Jacó que a possuiu. E Labão deu suas servas e o para Lia sua filha por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, porque então me enganaste. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel. E amou também a Raquel mais do que Lia e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo pois o Senhor que lhe era desprezada, abriu a sua madre. Porém Raquel era estéril, e concebeu-lhe e deu à luz um filho. E chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou Simeão, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi, e concebeu outra vez e deu à luz um filho dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, e Jacó a possuiu, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou-lhe Naphtali. Vendo pois Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa sua serva e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa serva de Lia um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada. E chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa serva de Lia um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo pois Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Lia e concebeu, e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Sacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha.
e chamou-lhe José dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora pois quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas ciscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos,